Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 33 retoma o papel do profeta como atalaia, reforçando sua responsabilidade de advertir o povo acerca do perigo espiritual. O capítulo destaca a justiça e a misericórdia de Deus, afirmando que cada pessoa é chamada ao arrependimento e que o Senhor não tem prazer na destruição, mas na conversão e na vida. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 33 do livro de Ezequiel da Bíblia. Ezequiel, o atalaia. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2 Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. 3 vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. 4 Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 5 Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. 6 Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. 7 A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. 8 Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. 9 Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. 10 Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? 11 Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? 12 Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e, quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. 13 Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. 14 Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça. 15 Restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. 16 De todos os seus pecados que cometeu não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. 17 Todavia os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. 18 Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniquidade, morrerá nela. 19 Convertendo-se o ímpio da sua impiedade, e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. 20 Todavia, vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura.
O livro de Ezequiel 33 é fundamental, porque marca a transição do juízo para a restauração. Vou explicar de forma didática, clara, organizada e espiritual, para facilitar o entendimento. Tema central: responsabilidade espiritual, arrependimento e o verdadeiro ouvir a Deus. Contexto geral. Até o capítulo 32, Deus anuncia juízo contra Israel e as nações. A partir do capítulo 33, começa a fase da esperança, restauração e renovação. Este capítulo funciona como uma reinauguração do ministério profético de Ezequiel. Primeiro, o atalaia, a responsabilidade do mensageiro, versículos 1-9. O que é um atalaia? Era o vigia da cidade, que ficava na muralha observando perigos. Se visse o inimigo, tocava a trombeta para avisar o povo. O princípio espiritual. Deus aplica isso a Ezequiel: eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Ou seja, Ezequiel é responsável por avisar o povo sobre o pecado e o juízo. 3 situações importantes. 1. Se o atalaia avisa e o povo ignora, o povo é responsável. 2. Se o atalaia não avisa, o atalaia é responsável. 3. Se o atalaia avisa e o povo não muda, o profeta fica livre diante de Deus. Lição central: quem conhece a verdade tem responsabilidade espiritual. Isso se aplica hoje a 1. Pregadores. 2. Líderes. 3. Pais. 4. Professores. 5. Cristãos maduros. Segundo, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Versículos 10-11. Aqui aparece uma das declarações mais lindas da Bíblia: não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta e viva. 1. O juízo não é o desejo de Deus. 2. O arrependimento é o objetivo de Deus. Chamado direto: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus clama: voltem. Ainda há esperança. Terceiro, responsabilidade individual e arrependimento. Versículos 12-20. Aqui Deus corrige uma falsa ideia: fui justo no passado, então estou seguro. Ou, fui mau a vida toda, então não tem mais jeito. Deus ensina: 1. O justo que se desvia morrerá espiritualmente. 2. O ímpio que se arrepende viverá. Deus avalia a condição atual do coração, não apenas o passado. Mensagem: não importa como você começou, importa como você está agora. Voltamos a ler. Explicação da queda de Jerusalém. 21 sucedeu que, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. 22 horas, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. 23 Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 24 Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, e possuiu esta terra. Mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. 25 Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra. 26 Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E possuireis a terra. 27 Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. 28 E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. 29 Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. 30 Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. 31 E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza.
32 Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. 33 Mas, quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Quarto, chega a notícia da queda de Jerusalém, versículos 21-29. Agora acontece o momento histórico. Um sobrevivente chega trazendo a notícia: Jerusalém caiu. Isso confirma: 1. Tudo o que Ezequiel profetizou. 2. O juízo anunciado por anos. Reação do povo. Mesmo depois da destruição, muitos continuavam no pecado e na idolatria. Eles diziam: Abraão era um só e herdou a terra. Nós somos muitos, então temos direito. Mas Deus responde: vocês continuam vivendo em pecado. Não podem herdar a bênção assim. Quinto, o povo ouve, mas não obedece. Versículos 30-33. Essa parte é profundamente atual. Deus diz: eles gostam de te ouvir, mas não praticam o que você diz. Eles tratavam a palavra como entretenimento. Tu és para eles como uma canção agradável. Ou seja, 1. Gostam da mensagem. 2. Acham bonita. 3. Acham interessante. 4. Mas não obedecem. Lição poderosa. Ouvir sem obedecer é engano espiritual. Aplicações práticas para nós hoje. Primeiro, somos atalaias modernos. Temos responsabilidade de 1. Alertar. 2. Ensinar. 3. Aconselhar. 4. Corrigir em amor. Segundo, Deus sempre oferece arrependimento. Nunca é tarde demais para mudar. Terceiro, não basta ouvir a palavra. É preciso ouvir mais praticar. Mensagem central de Ezequiel 33. Deus é justo, misericordioso e paciente, mas cada pessoa é responsável por sua resposta. Frase-chave do capítulo: Convertei-vos e vivei. Agora vamos à explicação de Ezequiel 33, porque esse capítulo marca uma mudança de fase no ministério do profeta Ezequiel. E a ligação com o Novo Testamento. Até aqui, Ezequiel vinha anunciando que Jerusalém cairia. A partir do capítulo 33, a cidade já caiu, e agora a mensagem muda de 1. Julgamento anunciado para 2. Responsabilidade pessoal e possibilidade de restauração. Primeiro, o atalaia, versículos 1-9. O que é um atalaia? Era o vigia da cidade que 1. Ficava sobre os muros. 2. Observava o inimigo chegando. 3. Tocava a trombeta para alertar o povo. Se ele avisasse e o povo ignorasse, a culpa seria do povo. Mas se ele visse o perigo e não avisasse, a culpa seria do atalaia. Aplicação espiritual. Deus diz: eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Ou seja, Ezequiel era responsável por 1. Ouvir a palavra de Deus. 2. Alertar o povo sobre o pecado. 3. Chamar ao arrependimento. Se ele não falasse, seria responsabilizado pela perdição deles. Se ele falasse e o povo não ouvisse, cada um responderia por si mesmo. Aqui aparece um princípio fundamental: responsabilidade espiritual é individual. Segundo, Deus não quer a morte do ímpio, versículos 10-20. Esse é o centro teológico do capítulo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Isso mostra: 1. O juízo não é o desejo de Deus. 2. O arrependimento é sempre possível. 3. O passado não determina o destino final. Ou seja, Deus julga a condição atual do coração. Não existe 1. Crédito espiritual acumulado. 2. Nem condenação inevitável após arrependimento verdadeiro. Terceiro, a queda de Jerusalém é confirmada, versículos 21-29. Chega um sobrevivente dizendo: a cidade foi ferida. Agora o que foi profetizado aconteceu. Mas o povo que ficou na terra pensava: Abraão era um só e herdou a terra, nós somos muitos. Eles achavam que 1. Descendência igual direito. 2. Tradição igual garantia. 3. Herança igual proteção espiritual. Mas continuavam 1. Idolatrando.
2. Sendo violentos. 3. Moralmente corruptos. Mensagem: promessas não substituem a obediência. 4. Ouvintes, mas não praticantes. Versículos 30 a 33. O povo. 1. Ia ouvir Ezequiel. 2. Gostava da mensagem. 3. Achava bonita. Mas não obedecia. Deus diz que ele era para eles como uma canção de amores. Ou seja, entretenimento espiritual, consumo religioso e sem transformação prática. Ligações com o Novo Testamento. Essa mensagem aparece claramente em Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E também em Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Além disso, o papel do atalaia se conecta com Atos dos Apóstolos 20:26-27. Quando Paulo diz que está limpo do sangue de todos porque anunciou todo o conselho de Deus. Mesma lógica de Ezequiel. 1. Avisar é responsabilidade do mensageiro. 2. Responder é responsabilidade do ouvinte. Mensagem central de Ezequiel 33. 1. Deus sempre alerta antes do juízo. 2. Arrependimento muda o destino. 3. Justiça passada não protege pecado presente. 4. Pecado passado não condena quem se arrepende. 5. Ouvir sem obedecer é auto-engano. 6. Cada pessoa responde por si diante de Deus. Esse capítulo estabelece a base bíblica para o conceito de arrependimento pessoal contínuo que será desenvolvido no Novo Testamento. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!